Capítulo 2. Sua autoimagem importa. A pior solidão é não estar à vontade consigo mesmo. Mark. Sua autoimagem, que significa a maneira como você se vê e pensa sobre si mesmo, é muito importante, de modo que vale a pena refletir sobre o assunto. O que os outros pensam sobre você não é nem de longe tão importante quanto o que você mesmo pensa sobre si. A palavra de Deus nos ensina a não nos termos em mais alta conta do que deveríamos, mas também não devemos pensar em nós mesmos como sendo menos do que somos em Cristo. Independentemente do que sejamos capazes de fazer, não o faremos se não acreditarmos que podemos realmente fazer. Não devemos pensar como o mundo pensa, mas sim aprender a pensar como Deus pensa, de acordo com a sua palavra. O mundo nos ensina a pensar que nossa aceitação se baseia no desempenho. Seremos rejeitados se não agradarmos as pessoas. Somos amados somente se merecermos ser amados. Nada é de graça. Precisamos competir com os outros para sermos os primeiros. Somos mais valiosos se tivermos a aparência certa, agirmos da maneira certa, conhecermos as pessoas certas, morarmos no bairro certo e tivermos talento e o emprego certo. Porém, Jesus disse que Ele nos aceita incondicionalmente, com base somente na fé. Ele nunca nos rejeita desde que acreditemos nele. Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é um dom, a nossa salvação e tudo mais que recebemos dele vem não pelas nossas obras, mas pela sua graça, sua bondade. Devemos amar o próximo e não competir com ele. Cremos em suas promessas e ele provê. O mundo diz que devemos nos esforçar para chegar ao topo, mas Deus diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. A verdadeira promoção vem dele. Nosso valor não está em nada que podemos fazer, mas em Cristo. Em Cristo. Por eu me referir frequentemente a estar em Cristo, eu quero garantir que você entenda o que isso significa. Quando recebemos Jesus como Salvador, Ele vem viver em nosso espírito, a parte mais íntima de nós, e nossa vida está nele. Nós habitamos, vivemos, moramos, permanecemos nele. Vivemos nele pela fé, ao crermos no que sua palavra diz. Uma vez que Deus nos vê em Cristo, cada vitória que Jesus conquistou se torna nossa vitória também. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele está assentado nas dimensões celestiais e nós estamos assentados com ele. A Bíblia defende pelo menos 7 pontos importantes sobre quem somos em Cristo e eles ajudarão você a entender o quanto nossa posição é poderosa nele. A primeira: em Cristo você é salvo e chamado a uma vida santa. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1,9. Segundo, em Cristo, Deus vê você como santo e inculpável, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1,4. Terceiro, em Cristo você é selado, protegido e preservado pelo Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. O quarto, em Cristo você nunca pode ser separado do amor de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. O quinto, em Cristo você é totalmente perdoado e redimido, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 7. Sexto, em Cristo você é justificado diante de Deus e justo aos olhos dele. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E sétimo, em Cristo sua velha vida morreu, você se tornou inteiramente novo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Quando crê em Cristo, confia nele como seu Salvador e entende a diferença entre quem é em Cristo e quem é em si mesmo, você não se esforça mais para conquistar ou merecer o que já é seu como um presente de Deus. Além da lista anterior, analise também estas realidades sobre quem você é em Cristo. Seu valor está em Cristo, Salmo 139, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sua confiança está em Cristo, Filipenses 3, 3. Você pode fazer tudo através de Cristo, que é a sua força, Filipenses 4:13. Você é completa em Cristo, Colossenses 2:10. Você tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16. Você é feitura de Deus, criada em Cristo para fazer boas obras, Efésios 2:10. Você é cordeiro com Cristo, Romanos 8:17. Você é mais que vencedor através de Cristo, Romanos 8:37. Cada vez que você encontrar a expressão em Cristo na Bíblia ou neste livro, preste muita atenção, pois ela fala sobre algo que pertence a você por causa da graça de Deus. Algo pelo qual não precisa lutar, mas que você recebe por meio da fé. Em Cristo, sua velha natureza morreu. Você agora é uma nova criatura e a natureza de Deus vive em você através do poder do Espírito Santo. Talvez você pergunte, se tudo isso é verdade, então por que eu ainda me comporto de maneira ímpia? A resposta é simples. Você está no processo de crescer para se tornar a pessoa que já é em Cristo. Deus o vê completo e concluído. Ele o vê a partir da perspectiva dele e não a partir da perspectiva terrena. O Espírito Santo está trabalhando com você e em você, transformando na imagem de Deus. Pense da seguinte maneira. Uma mãe sai para fazer compras e encontra uma liquidação fantástica de roupas para meninos nos tamanhos 4 a 6. Seu filho ainda é pequeno demais para esse tamanho, mas elas compram mesmo assim, sabendo que ele irá crescer para caber nelas. Deus sabe que vamos crescer para ocupar tudo que Ele proveu para nós, à medida que permanecermos em Sua palavra e andarmos na Sua vontade. O que você pensa a respeito de si mesmo? Ter uma visão saudável de si mesmo, de acordo com a visão de Deus, é extremamente importante. Entre outras coisas, isso determinará seu nível de confiança, afetará a maneira como você avalia as oportunidades que cruzam seu caminho e influenciará seu relacionamento com Deus e com os outros. Considere este exemplo. Você pode ser incrivelmente talentoso, mas se achar que não é, de fato não manifestará, não demonstrará, nem exercerá o talento que possui. O mesmo acontece com qualquer outra habilidade ou característica. Vejamos uma lista de pensamentos que refletem uma atitude aceitável, equilibrada e baseada em Deus que você deve ter sobre si mesmo. Eu sei que Deus me criou e que Ele me ama. Eu tenho falhas e fraquezas e quero mudar. Eu creio que Deus trabalha em minha vida, Ele está me transformando pouco a pouco, dia a dia. Enquanto Ele faz isso, eu ainda posso apreciar minha vida e a mim mesmo.
Eu celebro o progresso que fiz em vez de ficar desanimado com o quanto eu ainda tenho de avançar. Todos nós temos falha. Eu não sou um fracasso apenas porque ainda sou perfeito no meu comportamento. Eu estou trabalhando com Deus para vencer as minhas fraquezas, mas eu entendo que sempre estarei crescendo em alguma área. Não vou desanimar quando Deus me convencer de áreas na minha vida que precisam de melhoria. Eu quero fazer as pessoas felizes e quero que elas gostem de mim, mas meu senso de valor não depende do que os outros pensam a meu respeito. Jesus já afirmou meu valor pela sua disposição de morrer por mim. Não permitirei que o que as pessoas pensam, dizem ou fazem me controle. Ainda que elas me rejeitem totalmente, eu sobreviverei, porque Deus prometeu nunca me rejeitar ou condenar enquanto eu crer nele. Não importa quantas vezes eu fracasse, eu não desistirei, porque Jesus está comigo para me fortalecer e me sustentar. Ele prometeu nunca me deixar ou me abandonar. Eu gosto de mim mesmo, não gosto de tudo que faço e quero mudar, mas me recuso a rejeitar a mim mesmo. Estou justificado diante de Deus através de Jesus Cristo. Deus tem um bom plano para a minha vida. Eu vou cumprir meu destino e ser tudo o que posso ser para a glória dele. Eu tenho talentos e habilidades dados por Deus e pretendo usá-los para ajudar outros. Não sou nada por mim mesmo, no entanto, em Cristo sou tudo o que preciso ser. Posso fazer tudo o que preciso fazer, tudo o que Deus me chama para fazer, através de seu Filho Jesus Cristo. O que acontece quando você se diminui? A palavra de Deus nos dá pelo menos 2 grandes exemplos do que acontece quando nós nos diminuímos no nosso próprio modo de pensar. Em Números 13, 17 ao 33, Moisés enviou 12 espias para espiarem a terra prometida para ver se ela era realmente tão boa quanto Deus havia dito que seria. As frutas daquela terra eram enormes e estou certa de que eram deliciosas. Para carregar apenas um único cacho de uvas eram necessários 2 homens. A terra era maravilhosa, mas ali habitavam gigantes, os Nefilins. Por causa deles, 10 dos 12 espias permitiram que o medo os derrotassem e começaram a se ver como gafanhotos. Por causa da maneira negativa como eles se viam, seus inimigos viram como fracos. Os 2 espias restantes, Josué e Calebe, viram os gigantes, mas também viram Deus e acreditaram que ele era perfeitamente capaz de derrotar os Nefilins. Infelizmente, os 10 homens medrosos viram os gigantes e olharam sua incapacidade em vez de olharem para Deus. A imagem deles, como gafanhoto, os impediu de desfrutar a vida que o Senhor lhes ordenara. Aqueles homens acreditavam em Deus e haviam sido ensinados durante toda a vida sobre o poder e a bondade dele, mas quando sua fé foi testada, eles falharam em acreditar no que Deus podia fazer se confiassem nele. Não cometa o erro de só enxergar as próprias fraquezas. Em vez disso, olhe para Jesus e para o poder dele. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Tudo é possível com ele. Marcos 10, 27. Um segundo exemplo de quantos pensamentos acerca de nós mesmos podem ser poderosos está em 2 Samuel 9, do 1 ao 13. O rei Saul e seu filho Jonathan já tinham morrido e Davi agora era rei. Por ter feito uma aliança com Jonathan, ele estava à procura dos parentes do amigo para abençoá-los por amor a Jonathan. Davi ouviu falar sobre um jovem chamado Mefibosete que estava vivendo na pobreza em uma cidade chamada Lodebar. Por ser neto de Saul e filho de Jonathan, ele teria o direito de ser sustentado com excelência. Quando Davi o localizou, o rapaz se prostrou diante dele com medo e ofereceu-se para ser seu servo. Davi disse a ele para não temer, porque pretendia usar de bondade para com o jovem por amor a Jonatas, seu pai. Davi disse a Mefibosete que lhe restituiria as terras de Saul e que ele sempre comeria à mesa do rei.
A reação do rapaz revela porque ele estava vivendo em meio a tanta pobreza, quando na realidade ele tinha direito às riquezas e honras incontáveis. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel 9:8. Ele desvalorizava a si próprio, talvez porque havia ficado coxo quando o babá que o carregava caiu enquanto tentava fugir do palácio, depois que ouviam que Saul e Jonathan haviam morrido em batalha e Davi seria rei. Eles não tinham nenhuma razão real para ter medo de Davi, mas os rumores os assustaram e envenenaram seu modo de pensar. Davi lembrou ao rapaz quem ele era e o ajudou a mudar de atitude. Mefibosete terminou sua vida como deveria, comendo sempre à mesa do rei. Às vezes, somos como Mefibosete. Vemos as áreas de nossa vida nas quais somos deficientes, áreas de fraqueza, e começamos a pensar que elas nos desqualificam para os privilégios que Deus nos prometeu. Entretanto, precisamos entender que nossas fraquezas não anulam a força de Deus. O Senhor disse a Paulo que a força dele era aperfeiçoada na fraqueza e que ele lhe daria graça suficiente para capacitá-lo a fazer tudo o que ele havia chamado Paulo para fazer. Os 10 espias que se viam como gafanhotos e Mefibosete, que se via como um cão morto, tinham uma autoimagem negativa que os impediam de ser, fazer e ter tudo o que Deus havia planejado para eles. Se você desenvolveu uma autoimagem negativa em razão de coisas que lhe foram feitas ou ditas, não deixe que isso detenha agora que Jesus está na sua vida. Lembre-se, você é uma nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura e tem uma nova vida em Cristo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Mas você ainda pode ter dificuldades com velhos pensamentos, especialmente pensamentos sobre si mesmo. A maneira como você se vê importa e ela afeta tudo na sua vida, de modo que desenvolver uma autoimagem saudável e segundo a imagem que Deus tem de você é extremamente importante. No final deste livro, você encontrará o apêndice, 50 versículos que afirmam o amor de Deus por você. Se você quer que sua autoimagem reflita o que Deus pensa a seu respeito e como ele se sente com relação a você, leia, estude, medite, memorize e declare esses versículos em voz alta sempre que possível. Quanto mais você pensar no que a palavra de Deus diz sobre você, mais acreditará e viverá com base nela.